Saudações trabalhistas, iniciamos mais um Sexta 12, o nosso programa de conversa, análise e reflexão da política brasileira. Estamos aqui numa data especial, porque hoje é dia 12, o programa é Sexta 12, ao meio-dia, às 12 horas, e vamos estar tratando aí dos temas relevantes que aconteceram durante a semana. Não poderia ser diferente aqui comigo, Leonardo Zucchiatti e Ades de Oliveira, que vão nos ajudar nesse início do primeiro bloco a tratar de alguns temas importantes aí. E foi uma semana de muita emoção, de muita expectativa, e até mesmo porque nós tivemos dois pontos super importantes na pauta. E o primeiro foi com relação ao relatório da Comissão da Verdade, de 2012, para levantar pontos importantes aí dos crimes que ocorreram durante a ditadura no país. E nós tivemos também, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, as questões das prestações de contas da presidenta Dilma, referentes também aí à próxima semana, a diplomação da presidente. Muito boa tarde, Aires e Leonardo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos aqui comemorando mais um programa, né? Infelizmente, eu perdi as contas, companheiros. Eu não sei se isso é o sexto ou o sétimo programa experimental nosso. Mas essa questão de ser tudo 12 é muito importante, né? E é muito estratégico para nós também, né, Leonardo? Como é que você está se sentindo aí nessa experiência? Será que esse programa vai para frente em 2015, cara? Toda certeza. Esse é um canal de comunicação que a gente estabeleceu, temos todos os recursos, as tecnologias aqui na sede nacional do PDT, e inclusive a ideia é que a gente possa também fazer outras programações, trazer outros companheiros aqui para balizar algumas opiniões, para fazer alguns contrapontos. Hoje nós teremos aí uma entrevista, um depoimento com o presidente nacional do PDT, o companheiro Carlos Lula. Na sequência, nós teremos, sempre importante, levar informação aos companheiros. Por isso, com certeza, vamos persistir no programa Sexta-feira 12 e outras mídias que nós utilizaremos ao longo de 2015. Essa oportunidade da Sexta 12 é interessante, até porque a Fundação tem pensado em utilizar esse programa até como uma forma de divulgação dos trabalhos dos companheiros que estão nos estados e nos principais municípios do país. Lembrando a todos que em 2016 nós vamos aí estar enfrentando, né, a questão das eleições municipais. Então, a estratégia da Fundação, isso aí a partir da semana que vem, através de uma reunião de planejamento, a gente vai focar até para pontuar e explorar mais esses recursos da web e permitir que os companheiros possam também divulgar os seus trabalhos. Mas, Ades, lembrando também que o Sexta 12 é apenas um programa do nosso Canal 12. Né? É verdade. Canal 12. É verdade. É bem lembrado pelo Ades, porque a ideia é se construir vários espaços, entre eles até um programa durante a semana, como o Sexta 12, onde nós vamos sair, bater um papo, uma conversa com os parlamentares e até tratar alguns temas importantes que estão acontecendo dentro do Congresso Nacional. Mas, Ades, com relação à nossa pauta, como eu já tinha iniciado no programa, nós vimos que foi uma semana de fortes emoções, né? O que você poderia trazer para nós aí com relação ao Congresso Nacional e ao Tribunal Superior Eleitoral? Boa tarde a todos, mais uma vez. E, realmente, o principal destaque do Congresso Nacional desta semana foi a apresentação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A professora e doutora Rosa Cardoso e o presidente da comissão, professor e doutor Pedro Galari, juntos entregaram o relatório com conclusões e recomendações ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Foram 8 recomendações de projetos de lei ao presidente e ele se comprometeu no apoio à tramitação às propostas. Este assunto também foi destaque nacional, porque no Palácio do Planalto aconteceu também na quarta-feira, dia 10, uma audiência onde a presidente da República, Dilma Rousseff, recebeu das mãos da Comissão Nacional da Verdade um relatório. E, em discurso muito emocionado, a presidente Dilma falou
para todos os brasileiros sobre a importância do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Nós vamos assistir um pouco agora trecho deste discurso emocionado da presidente Dilma Rousseff. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores. Disse que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. Afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Agora, Leonardo, não só com relação a essa temática da Comissão da Verdade, mas nós também tivemos uma semana bem complicada, até devido a alguns pronunciamentos do deputado Jair Bolsonaro, né, do Rio de Janeiro, e até colocando pontos aí com relação ao que é o ocorrido e tudo mais. Ainda é possível, Leonardo, através desses trabalhos da comissão, se levantar pontos importantes, ou parece que vai se construir ainda um muro, uma blindagem para se impedir da verdade, se conhecer a verdade, se passar a verdade do que ocorreu na ditadura para a população? Olha, Ricardo, a grande questão é o seguinte: a memória histórica, ela é um espaço de disputa política. Isso é importante, o que a Comissão da Verdade está fazendo. Porque da nossa geração, o que nós vimos nos livros de história, o que nós estudamos, né? Nós que passamos pela caserna, né? Nós sabemos muito bem o que é contado da história. O que foi o golpe militar em 1964. Eles passam como se fosse um ato de bravura e heroísmo de militares brasileiros. Na verdade, foi muito ao contrário, foram manipulados, né, os militares brasileiros, foi um golpe civil-militar, né, no qual ele teve o maior protagonismo dos militares devido, né, a um arroubo, né, do general Mourão Filho. Eles serviram mais ou menos como uma espécie de apoio, mas foi um golpe patrocinado pelos Estados Unidos, ou seja, tudo para manchar a nossa democracia, uma democracia popular, que se construía durante o governo de João Goulart, cuja tônica eram as reformas de base. Agora, é importante a Comissão da Verdade justamente nesse aspecto. Ela ir a fundo, levantar as discussões, levantar esse debate, né, acerca, meu Deus, são desaparecidos por mim. Como são essas famílias, né, as pessoas que passaram por um processo de tortura, que a gente sequer imagina que tem um processo de tortura. Né? Eu faço uma vaguíssima ideia do que é, devido a algumas instruções militares que a gente recebeu, né, no Exército, mas, enfim, é um processo muito doloroso, um golpe de Estado, né, em que o Estado era protagonista, né, de todas as ações de forma ditatorial, e os seus opositores ele perseguia, prendia, torturava, matava. Mas isso foi um longo período da nossa história, por mais de 20 anos. E isso é importante que a Comissão da Verdade ainda levante, porque isso não acabou. Existem esses desaparecidos, como se
como bem disse, são crimes contra a humanidade, eles não prescrevem. Então é importante que seja aprofundado essas investigações, porque muito material, como disse o relatório, foi sonegado, né, pelas Forças Armadas que ainda vivem esse período da doutrina de segurança nacional, né, dessa época da Guerra Fria, ultrapassado. Então, essa verdade ela tem que ser estabelecida. E ressalvo, não são os comandantes militares, mas são algumas castas, alguns pequenos setores dentro das unidades militares que sonegam essas informações. E qual é a importância deste relatório para o povo brasileiro? Porque, a partir deste relatório, foram colhidas investigações, relatórios, provas, ouviram pessoas, testemunhas. Então, qual é a importância? A importância é que, a partir de agora, as 377 pessoas que foram consideradas responsáveis pela tortura, pelos crimes, direto e indiretamente, vão ser agora julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Vão ser denunciadas e vão ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Este relatório já foi entregue também ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje li na reportagem que vai ser entregue a todos os ministros para que, a partir daí, então, essas pessoas sejam julgadas por estes crimes aí na ditadura, que foi de 1964 a 1985. Agora, é importante a gente considerar que também, hoje, essa semana, ocorreu um episódio muito complicado para o parlamento, que matou a imagem do parlamento, que foi a fala do deputado Jair Bolsonaro. Estou fazendo uma ligação muito direta com essa questão, né, da ditadura militar. Né? Ele é um típico representante do que foi a ditadura militar. Gente, não tem cabimento ele virar para uma mulher, né, e ameaçá-la, e desameaçá-la de estupro. Olha que absurdo, ele vira para uma parlamentar, independente que ela fosse parlamentar, bastasse ela ser uma mulher, bastasse ela ser um ser humano, mas, enfim, dentro do plenário da Câmara, uma parlamentar, ele vira e desameaça de estupro, ou seja, como se ele pudesse, a todo e qualquer momento, estuprar uma mulher. É um absurdo. Eu acho que nós temos que engrossar, inclusive, temos que levar isso também para a direção nacional. Os outros partidos, PT, PCdoB, PSB, já se manifestaram. O PDT precisa se manifestar também, pedir a cassação. Não posso dizer nem que ele seja um deputado, porque ele é um canalha. A grande verdade é essa. E é um típico representante da mentalidade retrógrada e ultrapassada que permeia desde a ditadura até os tempos atuais, dadas suas diversas declarações. Ou seja, na verdade, ele se faz de louco, né, para ganhar um público, ganhar um eleitorado, né, porque de louco não tem nada. Ele foi um capitão do Exército, na verdade, um praça, né, que ascendeu ao oficialato, né, e tem essa mentalidade, né, retrógrada, ultrapassada, e acaba se dando bem, né, fazendo isso o seu marketing, fazendo isso da sua vida. Então, nós temos que pedir, sim, a cassação desse canalha. Lembrando que na semana passada nós tivemos aí fim da campanha dos 16 dias contra a violência, né? A mulher, nós tivemos até aqui no Cessa-12 uma entrevista com a Fabiana Gadelha, que é a presidente da INP, né, aqui no Distrito Federal, do PDT, e é surpreendente que logo após esse período, né, uma semana depois, ou poucos dias depois, ocorre no Congresso Nacional uma manifestação de violência contra a mulher, né, Leonardo? Aliás, já havia ocorrido anteriormente por parte desse mesmo protagonista. Né? É inadmissível um negócio desse. No século XXI, dentro do parlamento brasileiro, por que ressaltando essa questão do parlamento brasileiro? Porque é a casa onde se faz as leis, é a casa da democracia, deveria ser a casa da igualdade. Né? Entretanto, você tem um deputado que sobe a tribuna para exatamente fazer esse tipo de ameaça, para fazer esse tipo de chauvinismo para cima de uma parlamentar feminina, né? A deputada Maria do Rosário, independente dela ser deputada ou não, ela é um ser humano, ela é uma mulher, merece toda a dignidade e respeito. Isso é inadmissível, precisamos engrossar o couro para que esse deputado seja cassado. Nós do PDT nós vamos acompanhar e vamos estar bem atentos com relação a qualquer manifestação de preconceito,
né, crime contra a mulher. Agora, na semana que vem, como nós colocamos aqui, é uma semana de expectativa, até porque vai ocorrer a diplomação dos eleitos. Né? Então, o Ades tem algumas informações para nós com relação à diplomação da presidente Dilma Rousseff na próxima semana, no dia 19 de dezembro. Ades, o que você pode tratar conosco com relação a esse processo de diplomação da presidente? Ricardo, antes de falar sobre a diplomação da presidente Dilma Rousseff, é importante também a gente destacar o que aconteceu esta semana em sessão extraordinária do Tribunal Superior Eleitoral, que analisou e julgou a prestação de contas da presidenta Dilma Rousseff e também do Comitê Nacional do Partido, Comitê Financeiro Nacional do Partido dos Trabalhadores. E na sessão que julgou, que foi aprovado com ressalvas, o próprio relator da prestação de contas, o ministro Gilmar Mendes, foi o primeiro a votar e votou pela aprovação com ressalvas. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e a prestação de contas foi aprovada com ressalvas, mas por unanimidade. Então, foi o que aconteceu. Mas antes também, a gente nos outros programas falamos aqui sobre um agravo regimental que os advogados da presidente tinham entrado, questionando a relatoria do ministro Gilmar Mendes, e este agravo regimental teria que ser julgado e os advogados desistiram do agravo e por isso, então, ele foi recebido pelo presidente e não teve julgamento desse agravo. Mas terminou com a aprovação com ressalvas da presidenta Dilma Rousseff. Então, aquela questão, aquela grande expectativa com relação à não aprovação, não diplomação, já está resolvido, então, companheiro. Então, essa semana já saiu, foi aprovado com ressalvas a prestação de contas da presidente Dilma Rousseff. Mas eu quero ressaltar, necessariamente, mais uma mancha para as instituições brasileiras. Porque os técnicos do TSE cometeram erros grosseiros na análise da prestação de contas. Foram contas de, por exemplo, 4,4 milhões duplicadas. E se não fosse o Partido dos Trabalhadores contratar uma auditoria externa para que fosse analisada essa prestação de contas, porque realmente uma prestação de contas de uma campanha presidencial é algo bastante volumoso, bastante trabalhoso, e claro que alguns erros, algumas coisas são cometidas. Mas cometeram erros crassos, erros grosseiros, que aí já nos levanta um pouco a dúvida acerca da lisura do processo. Será que esses técnicos do TSE fizeram isso de má fé? Foram induzidos por alguém dessa? Porque, como a gente também já havia falado aqui anteriormente, havia uma certa tentativa de golpe branco por meio do judiciário. E aí resta essa dúvida. Agora, é importante levantar, porque o que a imprensa falou? Olha, as contas têm erros grosseiros. Agora, a imprensa ela ressaltou que haviam desvios, que haviam inconsistências na prestação de contas, fizeram manchetes com isso, e, no entanto, agora, como se foi constatado que esses foram erros crassos dos técnicos do TSE, agora ela dá lá só no rodapé, que isso aconteceu. Ou seja, é bom a gente ficar atento com essa manipulação da imprensa. Até porque isso, a gente sabe que mesmo esse terceiro turno das eleições, como estão chamando, a gente ganhou novamente, mas é importante que, de repente, eles não queiram se levantar para o quarto, para o quinto, para o sexto, porque a ameaça golpista continua pairando. Vamos ser claros, vamos ser objetivos. A direita já está há 12 anos fora do poder e faz de tudo. Ou seja, quando perde nas eleições, quando perde no voto, quando perde no apelo popular, ela apela o quê? Para o golpe, para a violência. E aí está essa ligação entre as duas coisas. O golpe de 64, essa questão da prestação de contas agora, que tentaram, de certa forma, criar uma possibilidade de se fazer um golpe branco, entre outras coisas. É importante a gente sempre estar atento, porque a nossa orientação política é uma orientação popular. E essa orientação popular vai contra essas oligarquias que querem o Estado exatamente para quê? Para se beneficiar, para sempre estar tirando seu opinião.
né, e a partilha, aquilo que é, né, cabido ao povo do nosso desenvolvimento enquanto nação, sempre fica para segundo plano. Então, vamos estar atentos, porque realmente essa direita aí é muito perigosa. Temos que estar atentos e alertas sempre. Quanto à diplomação, Ricardo, que você falou, a diplomação, na verdade, ela pode acontecer e vai acontecer nos demais estados até o dia 19, mas a diplomação da presidente Dilma Rousseff vai acontecer no dia 18, aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Então, corrigindo a informação, dia 18 é muito importante que os companheiros acompanhem, explorem nas redes sociais, né, no Facebook, no Twitter, né, façam vídeos de apoio com relação a esse grande momento que vai ocorrer, aí, como o doutor Alex falou, no dia 18 de dezembro. Sabe o horário, Alex? Não tem o horário ainda. Não tem o horário ainda, mas, inclusive, o nosso programa, Sexta 12, pretende fazer a cobertura da diplomação aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Então, companheiros, vamos acompanhar no site do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 18, vamos todo mundo acompanhar aí o horário direitinho, vamos divulgar também nas nossas redes sociais com relação a esse evento tão importante. Alex, muito obrigado pela presença, já peço para preparar a Joelma. A Joelma vai tratar um pouquinho, né, a nossa companheira Joelma, que é superintendente do Ministério do Trabalho lá no estado do Amapá, já peço para ela que possa se preparar aqui, que daqui a pouco a gente vai estar entrevistando e compartilhando um pouquinho do que anda acontecendo lá nesse tão bonito, né, tão precioso estado do Amapá. Né? Eu peço só para o Leonardo seja aqui do meu lado, porque o Leonardo vai participar desse momento, até mesmo porque nós vamos tratar um pouquinho sobre a participação da juventude nas políticas, e no segundo bloco nós também temos aí a presença da juventude, onde nós teremos aí o companheiro Alan, do Pará, né, e Léo Brita, do Distrito Federal, onde vão estar tratando mais especificamente sobre as políticas públicas de juventude do Ministério do Trabalho. João, pode ocupar aqui a bancada. Quero lembrar aos companheiros que a Fundação Daniel Luiz Alberto Pasqualini, ela finalizou os cursos com relação ao processo de formação política, onde a última turma já está aí ocorrendo, né? Nós temos 124 alunos, e a intenção da Universidade Leonel Brizola, através da Fundação, é que em 2015 nós possamos ampliar ainda mais os cursos e assim tratarmos mais de temas especificamente da organização partidária e também do processo eleitoral que está previsto para 2016. Né, Leonardo? É importante esse processo de capacitação da militância, né, Leonardo, para 2016. Né? Eu sou insuspeito, eu sempre fiz isso, sempre acreditei nisso. Porque, primeiro, você só ama aquilo que você conhece. Então, quanto mais nós conhecemos a nossa história, quanto mais nós conhecemos o próprio processo político, né, da atualidade, que desencadeou na atualidade, mais nós podemos entender melhor a política. E se nós entendermos, nós podemos intervir de melhor forma. Então, a política hoje, ela está em si vazia, ela está em si sem propostas, sem um debate acerca dos reais problemas da nossa sociedade, exatamente por isso. Porque foi um processo de despartidarização dos partidos políticos, desideologização dos partidos políticos. Hoje, em grande parte, os partidos políticos eles não defendem ideologias, eles não possuem sequer ideologia. Então, é sempre importante a gente reforçar o nosso aspecto político, social, econômico e, sobretudo, ideológico. E nossos cursos de formação política são exatamente para dar, né, esse horizonte aos nossos companheiros, aos nossos militantes. Então, é sempre de fundamental importância. E a gente está acostumado a lidar com essa questão da formação política, é uma coisa que eu, particularmente, gosto muito de fazer no partido. Já tive lá no Amapá, já tive em todos os cantos do Brasil, para fazer esses cursos, para estar conversando com a nossa galera, com a nossa militância, sobretudo com a atenção especial que a gente dá ao pessoal da Juventude Socialista, né? Não necessariamente por eu ter sido membro da Juventude Socialista, privilegiar a juventude, mas é o período que a galera está entrando na política e já está precisando ter uma formação, precisando ter, né, agregado alguns valores, alguns conhecimentos, e ali é um ponto fulcral para que a gente possa formar os nossos companheiros, os nossos militantes, que, por dia, serão os dirigentes partidários.
participando do nosso programa Sexta 12, hoje, Joelma, do estado do Amapá, do nosso PVT. É um prazer imenso, Joelma, te receber hoje aqui. E nós vamos explorar um pouquinho essa tua história, como está acontecendo, pegando algumas coisas do passado e tratando também de coisas do presente, viu, Joelma? Obrigada. E, na verdade, como credencial é das inúmeras vezes que esteve ao Amapá, inclusive o Maneca, né, nosso ministro Manuel Dias, inúmeras vezes questionou sempre que nós realmente fizéssemos a formação, que é o gancho para que a gente possa normalmente fazer do partido que realmente traduz muito a palavra democracia nas suas estruturas. A gente aqui tem facilidade de acessar todas as instâncias do partido, desde os presidentes até os diretores de base, um partido altamente aberto à liderança e a formação passa por isso. Lembrando a todos os companheiros que sexta-feira que vem é o nosso último programa, dia 19, é o último programa Sexta 12 desse ano. Em caráter experimental, nós estamos aí com 7 programações já realizadas e semana que vem será o nosso último programa e como a Joelma lembrou do nosso companheiro ministro, doutor Manuel Dias, semana que vem o doutor Manuel estará participando conosco, né? A nossa equipe estará se dirigindo ao Ministério do Trabalho, onde nós faremos uma gravação com o ministro, fazendo um balanço de tudo que aconteceu durante esse período de gestão do nosso companheiro Manuel Dias. Mas, Joelma, já está virando um pouco tradição. Tradição não, porque o nosso programa ele é muito recente, né? Mas toda vez que nós trazemos alguém para entrevista, para compartilhar alguma informação, a gente pede para que os companheiros falem um pouco de você, deles, né? Fale um pouquinho da sua história. Então, quem é Joelma? Joelma é uma jovem militante. E geralmente as pessoas começam a reconhecer a sua atual cargo, né? Eu me considero como uma militante. Iniciei no partido aos 15 anos, fui aos 16, e desde aí tive uma trajetória de oportunidades e de condição dentro desse partido. Né? De oportunidade não no sentido de alcançar algum cargo, em qualquer tipo de reconhecimento, mas acima de tudo pelo conhecimento realmente que nós tivemos. Então, o Partido Amapá é um partido muito organizado, é referência, inclusive, para a organização em todo o país. É um partido que tem uma unidade, um debate interno muito rigoroso, mas sempre com unidade nas decisões. Então, referência, inclusive, do Cláudio Góes, que agora tivemos aí o último pleito vitorioso, com o PDT à frente, ganhamos o governo do Estado do Amapá. Com certeza faremos uma gestão lá bem democrática. Temos como ponto de referência todo o Estado, viu, Léo? A questão realmente de ser um partido que ouve as bases, que ouve os movimentos sociais, inclusive ficou muito carente nesse tempo que nós estamos fora lá da gestão. Então, nós estamos aí partindo para essa nova etapa. A Joelma teve os nossos Grêmio Estudantil, a Joelma que foi também, fundou o Centro Acadêmico de Ciência Biológica da Universidade Federal, a Joelma foi para a gestão, sendo secretária de Juventude da Capital, no ano de 2012, que agora está como superintendente do Ministério do Trabalho. E policial civil, oficial de polícia civil nas horas vagas. Ah, maravilha. Lembrando a todos que o PVT ele tem esse histórico, né? Ele tem até esse compromisso com a nação, de formação de quadros. Nós temos aqui 2 representantes, um atual e um bem passado, né? Bem passado. Os fios brancos já comprovam que o Leonardo esteve na juventude há muito tempo, né? No meu caso, são os cabelos que estão caindo, né? É verdade, mesmo. O discurso da juventude já tem mais de 6 anos, já. Em 2007, já tem isso. Deixou de ser militante para ser nosso consultor, nosso formador. Exato. Lembrando que ontem nós tivemos uma gravação, e com coincidência até o próprio Leonardo fez essa gravação, onde o presidente Lula estava lembrando justamente do Valdez Góes o tempo de juventude deles. Né? Então, o próprio presidente Lula e o Valdez, que é o atual governo, será, né? A partir de 2015, que implementou o Estado do Amapá, fizeram parte do quadro da Juventude Socialista do PDT. Verdade. O Valdez foi gremista também, viu? O presidente do Grêmio também veio nesse histórico de militância do caso também. Você falou que ele foi gremista, né? Mas hoje ele é vascaíno. Né? Hoje ele é vascaíno, com certeza. Mas, um abraço para o governador. Eu passei o link ainda há pouco, apesar de a gente estar agora numa situação de comissão de transição, do governo do Estado, mas ele deve ter tirado um tempinho aí para estar acompanhando a universidade, com certeza. Agora, antes de tratarmos um pouco sobre a participação da juventude nas políticas públicas, né, como no caso a gente vai tentar explorar aqui a participação da Joelma junto ao Ministério do Trabalho, até pelo cargo que ela está ocupando hoje, eu gostaria de tratar um pouco sobre a participação da juventude nesse contexto, Joelma e Leonardo, de 2013, onde a juventude foi à rua
né, manifestar, engrossou aquele caldo de manifestações, e hoje nós vemos no país uma grande aglomeração com relação a mudanças também no campo político, né, no campo de gerência da nação, onde nós vemos aí também algumas pintas de má intenções com relação a isso. Joelma, é possível ainda a juventude acreditar na política e participar da política? Com certeza. O Leonardo falou isso ainda há pouco, da questão da partidarização, e da forma como foi feita a manifestação, não foi para que a gente procurasse uma ideologia, um campo que ela se identificasse para fazer transformação, foi para que ela se sentisse ausente. E isso reivindicando para as ruas de forma especulatória, digamos assim, tendenciosa à sua ausência de participação. E não instigando para que ela realmente buscasse, dentro do que ela imagina, de organização que melhor se adequaria ao que ela concebe como revolução ou transformação social. Então, dessa forma, a gente não acredita. Apesar de que o PDT, não vamos para a rua, foi um dos primeiros partidos a se anunciar e a dizer que nós temos que ir para a rua também. Ir para a rua falando que representa nossos líderes históricos, o que eles propuseram como transformação social, o que eles acreditam realmente que é necessário mudar nesse país para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, com propósitos de futuro, com organização da educação, saúde e todos os direitos que sejam necessários para a condição humana. Então, dessa forma, a juventude do PDT participou do Vamos para a Rua, estivemos lá. Em vários estados, nós, inclusive, fomos quem propusemos o movimento. No Amapá, nós fizemos isso, participamos diretamente da organização do primeiro ato de rua lá, um dia depois da organização que teve em São Paulo. E a SEJA acredita que temos que fazer parte, mas buscando sempre identificar o que realmente nós precisamos conceber ideologicamente para transformar esse país. Agora, nós estamos aqui com duas gerações da JPS-PDT, né? Uma atual, vamos colocar assim, e uma que já está há algum tempo fora do processo de juventude, mas que ainda participa de forma muito direta, né, Leonardo? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, hoje, já que nós estamos falando sobre a participação da juventude na política. O que mudou na juventude de alguns anos atrás? Né? Nós lembramos aí da questão, logo no início do bloco, com relação ao processo de ditadura, né? Nós poderíamos pegar o que mudou da juventude ali atrás para a atual. Olha, Ricardo, o que aconteceu? Quando eu ingressei no movimento estudantil e logo na sequência na juventude, era um período muito complicado, porque o neoliberalismo engraçava. Então, meios de comunicação, falavam-se inclusive do fim da história, né? Essa tese do Francis Fukuyama, do fim da história, onde o liberalismo tomaria conta e tudo mais. Enfim, era uma época muito difícil de você tomar uma posição política à esquerda, porque eles chamavam de dinossauros, atrasados, retrógrados, que éramos contra as privatizações, né? Na verdade, acabou se revelando mais tarde essa fabulosa e enorme entrega do patrimônio público às mãos do capital privado. Enfim, era muito complicado você ingressar na política, ingressar na esquerda do Brasil. Então, era uma opção que você estava necessariamente nadando contra a corrente. Não que o período posterior tenha sido mais fácil, mas, entretanto, o assédio moral, digamos assim, né, ele era menor nesse aspecto. Então, a gente acabava, nós estávamos confinados em guetos, né, no movimento estudantil, né, nos movimentos sociais que eram duramente reprimidos, né, lembrando, por exemplo, o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1997, 17 de abril de 1995, na verdade. Então, os movimentos sociais eles eram, na medida do possível, duramente reprimidos, né, eram combatidos moralmente, eram meios de comunicação a todo tempo, né, me chamando de retrógrados, atrasados, entre outras coisas. Então, a gente tinha um pouco mais de dificuldade de fazer, de promover o diálogo. Agora, nesse segundo momento, né, do meu ponto de vista, o que acontece? A política ela foi esvaziada da sua ideologia, que também é um dificultador muito grande. Você hoje trazer os jovens, né, para a participação política, né, em geral, infelizmente acaba sendo assim, em grande parte vai dizer, o que eu vou ganhar com isso? Né? Qual que é o retorno financeiro que ele vai ter isso? Então, a gente percebe hoje que o jovem entrando na política muito mais como uma carreira, né, do que como
era nas gerações anteriores, né, um pouco como economia, que era exatamente buscando um espaço de debate, de embate, de muita política para quê? Para se fazer valer alguns ideais. Hoje a gente tem essa perversidade também na política. Gelma, dentro da sua perspectiva, então, trazendo um pouco esse contraponto que o Leonardo trouxe, você tem observado da juventude, quais são os anseios que a juventude tem demonstrado? Você, como dirigente também, foi bem importante você ter iniciado a sua apresentação, pensando, eu sou uma militante, eu sou uma dirigente. Na sua perspectiva, quais são os anseios e o que a juventude tem esperado, tem um anseio com relação às políticas públicas? Em relação às políticas públicas, eu ia falar muito do baseamento, e realmente isso aconteceu, né, nesse período aí de 20 anos. E a gente tem, na última década, Ricardo, observado que a gente conseguiu organizar melhor os movimentos sociais e as estruturas de governo pró-juventude. No entanto, a gente deixou um pouco de fazer a crítica a essas estruturas. A gente tem, por exemplo, em 2004, aí no Ministério do Trabalho, a criação do DPJ, que é o Departamento de Política para a Juventude, que completa 10 anos agora, e que a gente vê que é um grande instrumento para isso, mas que, na verdade, a própria juventude não vem para fazer a autocrítica, a avaliação do que realmente se tem que ser. Então, não é uma estrutura de governo, mas uma estrutura de governo em toda uma sociedade que precisa de qualificação, formação, ingressar no mercado de trabalho de forma decente, qualificada, formal, enfim. Então, a gente deixou um pouco isso, porque, na verdade, é a profissão da gente tem que precisa sobreviver, consumir, se manter e se organizar economicamente. A juventude perdeu um pouco esse do que nós deixaremos para o futuro, o que nós vamos resgatar como história, fazendo a crítica para colocar no presente, e a gente conseguir alcançar realmente aquele do igual para todos, do melhor para todos, do cuidado de todos. Então, a gente não tem mais isso. A gente tem cada um alocado no seu gabinete, no seu local de trabalho, no seu emprego, na sua política própria, e isso não é o suficiente para o que se busca justamente isso, comodismo para a sobrevivência. E a juventude perdeu um pouco esse ambiente de revolucionar, de buscar novos caminhos, novos instrumentos, inclusive. Engraçado que é o período da história que nós estamos mais bem aparelhados. Se Leonardo for verificar, todas as estruturas dos movimentos sociais a nível municipal e federal, todos eles estão muito bem instrumentados. O que falta mais tornar um pouco mais aguerrida essa luta de causas, lutas sociais. E até o próprio domínio com os meios de comunicação que hoje tem se colocado, né? A própria juventude hoje... A difusão das relações e dos debates, eles estão muito mais acessíveis hoje. E aí você vê, eu estava até brincando, eu fiz uma postagem ontem sobre a minha Sonha, ela teve mais de 60 curtições. Eu fiz sobre o programa, as pessoas que eles são até do partido, não curtiram o do programa hoje, do nosso debate aqui, em caráter experimental, mas pegando vagueira, daqui a pouco é o governo militante que pode estar aqui, inclusive, debatendo. E a gente teve muito menos de metade, menos de 30 likes em relação a isso. Então, a gente vê que a dinâmica agora, a acessibilidade é isso. Eu até faço uma crítica, eu me recuso ter uma foto minha mais bem curtida do que a do Brizola. Mas a maioria dos meus selfies sempre são mais curtidos que uma frase do Brizola. Eu fico revoltadíssima com isso. Mas você a semana toda sem postar nada e revolta, viu? Agora, uma das coisas que mais tive curtição no meu Facebook foi exatamente uma foto minha com o Brizola. Então, assim, pessoas, inclusive até amigos meus que estudaram economia comigo, hoje são do campo da direita, liberando a extrema-direita, curtiram, comentaram, né? Porque realmente o Brizola é uma grande figura. Agora, uma coisa também importante que ela levantou aqui, por exemplo, os meios de comunicação. Em 2001, nós fizemos a primeira página de internet de uma juventude partidária no Brasil, que foi a página da Juventude Socialista. Fomos pioneiros no PDT, né, em 1996, lançando o primeiro partido brasileiro na internet, e a primeira juventude partidária brasileira na internet foi a Juventude Socialista do PDT. Inclusive era na gestão do companheiro Sandro Alencar. Então, ou seja, para a gente se comunicar naquela época com os companheiros, a gente deve ter recebido pelo jornalzinho. Imprimir o jornalzinho, a gente tinha até a pretensão de fazer uma revista, não conseguimos chegar a isso até pelos custos. E a gente tinha até algumas coisas assim, o Ricardo lembra também, desse período que ele pegou, que era até meio heróicas, né? Eu não lembro disso. Era o SEDEX demais. Quando o Brasil já tinha notícia, o Amapá só ia receber no final do ano, né? Porque o correio nada mudou, continua do mesmo jeito. E outra, quando a gente tinha algum evento, alguma coisa,
coisa que a gente pudesse ir, já era ótimo, conseguir uma passagem de ônibus, né? Se conseguisse uma passagem, né, e uma refeição diária, já era maravilhoso. Era o céu, né? Já estava extremamente bem. Então, a gente tinha muita solidariedade entre a gente, né? Porque às vezes aquela grana que você tinha, que você conseguiu, um cargo talvez que você tivesse, um trabalho que você tivesse feito, que não tinha sido nada relacionado ao PDT, mas era aquela coisa sua, de repente um patrocínio de um companheiro, vereador, deputado, alguma coisa, ou da própria estrutura partidária, que sempre era muito pouco, né, a gente compartilhava com os demais. Então, quando chegava, a gente ia almoçar, por exemplo, jantar, chegava a conta na mesa, e aquela conta ali era dividida entre quem podia, né, quem podia pagar, e quando não, a gente já fazia o rateio antes, olha, eu estou com 10 reais, eu estou com 30 reais, eu estou com 20 reais, a gente não estava tudo, não. A gente tem aqui 50 reais, 60 reais e tem 10 pessoas para comer. Não, tem que arrumar um lugar que a comida sai a 6 reais. Então não tinha esse individualismo, até porque as dificuldades eram... Só referenciar o Luiz Marcelo, que aí tem muito isso, né? Na minha vida agora, eu falei, ó, vou ficar no hotel, né? Enfim, por questões pessoais, tem que fazer um estudo. Ele falou assim, poxa, João, a gente vai fazer o coletão aqui em casa, né? Mas até hoje, a gente tem esse senso de unidade, de ficar no mesmo local, porque as dificuldades que nós passamos, eu gosto muito de referenciar no meu discurso, né? Os nossos dirigentes que fizeram com que nós chegássemos aqui hoje. Eu referencio sempre você, o Alberto, no Pará, o Everton Rocha, que é companheiro agora nosso deputado lá, Luizinho, enfim, vários companheiros que com certeza tiveram sacrificado as suas histórias pessoais, inclusive, para que a juventude pudesse crescer. E no Amapá, o Anísio Galo, enfim. Então, várias pessoas, inclusive, até pediu lá na universidade para você mandar um aluno, não estou aqui referenciando, para que e o Valdez Góes, que é exemplo disso aí, foi mochileiro, concorreu inúmeras vezes, sem ter êxito em pleitear um cargo eletivo, e agora a gente, depois de décadas de história, consegue chegar de novo ao governo do Estado. Então, por conta, Anacleto Julião. Então, enfim, nós temos que referenciar, nosso juventude precisa conhecer a história de cada um. E eu já tenho falado de fazer um museu dos nossos líderes de juventude, que se sacrificaram para que essa juventude hoje tivesse o espaço que tem dentro da estrutura partidária e dentro da estrutura social também, de reconhecimento a nível nacional por várias outras entidades e várias outras forças políticas. O PDT é referência. Não existe uma mesa de debate sobre política, nem políticas públicas para a juventude, nem política partidária que o PDT não seja referenciado, convidado a participar, pelo que representa historicamente, pelo que tem feito agir hoje na atualidade dos espaços de poder que ocupa. Então, nós somos referência assim, e precisamos fazer com que isso se torne, Ricardo, realmente sempre trabalhado para que os novos saibam o que nós conquistamos nesses anos, que não foi assim, para que nós tivéssemos, por exemplo, agora num programa aqui em cadeia nacional, tratando justamente desse tema. Sexta 12 hoje com a nossa companheira JS PDT, né, a Joelma, e não poderia ser diferente, né? Nós falamos aqui em agradecimentos. Esse programa também é equipe da ação de vários outros companheiros que integram a equipe da Fundação Leonardo Roberto Pasqualini, tanto do Brasil quanto do Rio de Janeiro. E nós também não podemos deixar de agradecer a audiência de todos os companheiros aqui, ó, mandar um abraço ao presidente da JS do PDT de Timon, o Rafael, que está nos assistindo, né, a Tailã, que está nos assistindo também. Lá no Amapá, viu? A Tailã da Amapá, né, que coisa boa. Né? Agora, para finalizar o nosso primeiro bloco, eu gostaria que a Joelma falasse um pouquinho sobre o papel dela como superintendente do trabalho, né, nessa perspectiva, que eu acho até interessante, Joelma, mostrar isso, que há um crescimento, há uma perspectiva desde que haja trabalho, desde que haja comprometimento compartilhado. Isso, para finalizar esse nosso bloco, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência como superintendente do Ministério do Trabalho no Estado do Amapá. Um desafio, Ricardo. E foi agraciado em janeiro desse ano, dia 7 de janeiro. Inclusive, fui legitimada pelo próprio ministro, né? Não tinha nem como fugir da proposta de gestão. O ministro Manuel Dias, do Amapá, fez a nossa posse no dia 7 de janeiro. E desde lá a gente tem construído, junto com a visão mesmo do Manuel Dias, o que realmente é ideal para que o trabalhador tenha seus direitos garantidos, acesso a esses direitos, que possam ter reivindicados dentro da legislação vigente todos os seus ambientes necessários para ter um ambiente laboral decente, com dignidade.
E outras políticas, como o trabalho decente, como o trabalho infantil, a erradicação do trabalho infantil, o trabalho escravo, a inclusão das pessoas portadoras de deficiência dentro dos ambientes de trabalho. E a superintendência acompanhou essas políticas nacionais, tivemos um bloco muito grande esse ano, no volume de cerca de 220% de implementação dentro das políticas da superintendência, um incremento financeiro também, alto volume, para que realmente uma pasta mais referência para o Brasil. Nós temos 2 avanços, como a carteira online. Antes no Amapá, por exemplo, 60 dias para você seguir a carteira de trabalho. Então, a pessoa já tinha até perdido a proposta de emprego. Hoje a carteira era solicitada, 15 minutos depois ela é entregue ao usuário. A questão do seguro, do acesso ao atendimento agendado, você entra agora na internet, agenda o serviço, você não precisa mais amanhecer das agências ou da superintendência para ter acesso ao serviço que o Ministério dispõe. Você vai lá no link da CAA Web, acessa o serviço, se agenda e vai no horário que você escolhe, que é melhor para você ter disponível para ir lá cumprir essa agenda no Ministério. Então, são várias políticas aí que o ministro implementou. O Amapá acompanhou muito bem isso, o dado de imóvel de apoio, a construção da nova sede da superintendência, que tinha mais de 30 anos, falando de desgaste público muito grande, e não só o Amapá, como vários outros estados. Então, para mim, foi um desafio, precisei estudar muito, não nego isso a ninguém, as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem quanto eu devo para fazer isso, para que realmente eu possa dar essa resposta, não só ao ministro, pela confiança que ele nos deu, mas por representar o partido. O partido foi quem me direcionou isso, a executiva lá no Amapá, foi quem escolheu muito nome, inclusive foi nem estatuto. Olha a responsabilidade. Se fosse o estatuto, não, aí não tinha dúvida, não, foi muito nome para ir assumir essa missão lá de ser superintendente no Amapá. E, paralelo a isso, a gente tem buscado também crescer a nível político mesmo do trabalhador. Outro ramo que eu nunca tinha militado, sempre a gente tratou muito de juventude, de movimento social, e quando você vai para o ambiente de trabalho, você vê que o quanto a gente pode contribuir como gestão para que realmente a gente efetive essa bandeira do trabalhismo dentro das suas reais situações do trabalhador no Brasil. Então, os avanços foram enormes, a gente reconhece isso, muitos desafios, e só tenho a agradecer ao partido pela oportunidade e ao ministro pela confiança, e a todos os trabalhadores pelo reconhecimento, que diariamente a gente recebe vários tipos de elogios da superintendência. Temos uma agência no Oiapoque, Leonardo. Você sabe quanto é difícil chegar no Oiapoque, fronteira do Brasil. E hoje, você quase chegou lá. E hoje nós podemos dizer que nós temos, sim, política de trabalho e acesso ao direito do trabalhador através do Ministério do Trabalho do Oiapoque ao Chuí. Então, foi um ano muito vitorioso, passamos por uma interdição, mudamos de prédio, estamos num prédio muito bem alocado no centro da cidade, e estamos passando agora, com certeza, a efetivar isso, que o novo prédio vai ser construído nesse ano de 2015. Então, agradecimento a todos que acreditam no trabalho, aos servidores que toparam o desafio, né, apesar da pouca idade. Olha que eu assim falasse, nossa, eu tive que mostrar currículo primeiro, dizer que eu tinha vindo da Polícia Civil, tinha sido gestora na capital, era concursada desde o ano de 2000, né, então no serviço público desde 2000, para as pessoas poderem reconhecer que nossa proposta era trabalhar mesmo por esse conjunto de servidores que prestam serviço diariamente aos trabalhadores da Amapá, e que a gente queria realmente trazer aos olhos do Ministério do Trabalho o que o Amapá representa dentro dessa política a nível nacional, sendo fronteira, sendo estado de grandes belezas naturais, sendo estado agora que trabalha muito com volume de minério, prospecção de petróleo, enfim, tem vários ramos que podem ser de grande valia a nível nacional para chamar de novos mercados de trabalho e emprego. A juventude sendo protagonista de um novo momento aí na história do país, e aí na história de alguns estados, como foi colocado aqui no estado do Amapá. Quero agradecer aqui a presença da Joelma, muito obrigado, Joelma, por participar. Mande um abraço a todos os companheiros, ao novo governador, Valdez. Tá? E o espaço está aberto, tá? Eu sei, ela falou que o Valdez é mochileiro, eu conheço particularmente o Valdez, e sei que toda vez que ele vem a Brasília, ele vem com a mochilinha dele. E anda de mochila. Eu falo que ainda não saiu ainda da juventude. A Marília Critica, um abraço para a Marília agora, nossa deputada estadual mais votada no estado do Amapá. Nós tivemos esse ano lá o deputado federal mais votado, que é o deputado Roberto Góes, a deputada estadual mais votada também, que é a Marília Góes, referenciá-los em nome de todos os outros militantes, a professora Conceição Medeiros, Silvanda, enfim, Ozena, e agradecer a todos pela oportunidade de realmente estar militando com eles nesse partido. Somos dirigentes, os professores, pessoas que realmente trabalham conosco todo dia, enquanto precisando partir lá no Amapá. Para finalizar, então, esse primeiro bloco, a Fundação Audiovisual Alberto Pasqualini preparou um vídeo com o presidente nacional do PDT, Carlos Lula,
com relação às perspectivas do que ocorreu nesse processo eleitoral e uma mensagem de final de ano. Vamos acompanhar. Estamos aqui hoje com o presidente nacional do PDT, o companheiro Carlos Lupe, e vamos fazer algumas indagações que com certeza são os questionamentos, são as posições políticas do partido que vocês, nossos telespectadores que nos acompanham no Sexta 12, gostariam muito de saber, de ouvir do nosso presidente, da nossa liderança nacional. Presidente Lupe, queria que o senhor brevemente pudesse nos fazer uma avaliação sobre as eleições agora que passou, as eleições nacionais. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, Leonardo, agradecer a todos que estão nesse momento nos assistindo, dando a sua atenção. Eu sempre sou um otimista, né? Eu sou daqueles brasileiros que acreditam tanto no Brasil que acham que o dia de amanhã será sempre melhor. Nós tivemos uma eleição difícil. Nós, das últimas eleições que disputamos nacionais, de 2010 para 2014, mais 7 partidos foram criados. Desses 7 partidos criados, tiraram da gente cerca de 14 parlamentares. Nós tínhamos eleito em 2010 27 deputados federais e passamos e disputamos essa eleição passada, terminando a legislatura com 14 deputados federais. Sendo que desses 14 deputados federais, 4 não foram candidatos à reeleição. O deputado Regufe foi candidato ao Senado, eleito aqui em Brasília, onde nós estamos. O deputado Vieira da Cunha foi candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. O deputado Aguinolin foi candidato a vice-governador em Tocantins. E o deputado Paulo Rubens Santiago foi candidato a vice-governador em Pernambuco. Então, dos 14 que tínhamos, 10 disputaram a reeleição. Dos 10, 9 se reelegeram. Apenas o deputado Giovanni Queiroz, do Pará, não obteve sucesso na sua disputa de reeleição. Ou seja, um índice de quase 95%, 90% de reeleição. Fora esses 9 que são detentores da renovação do mandato, elegemos mais 10, totalizando 19. Ou seja, tivemos um crescimento do 14 que tínhamos para 19. Comparando com 2010, é claro que é uma diminuição de 19 para 27. Mas há de se considerar que esses deputados que saíram no partido não faziam mais parte da nossa agremiação, portanto não contávamos com ele. Nós queríamos alcançar mais de 30 e não tivemos o nosso objetivo alcançado. Mas no Senado, por exemplo, elegemos 4 senadores, totalizando agora para 2014 a 2018, 6 senadores pela bancada do PDT, sendo a 5ª maior do Congresso Nacional. Reelegemos o senador Assir Gugás em Rondônia, elegemos o senador Teomário em Roraima, elegemos o senador Lazier no Rio Grande do Sul e o senador Regufe, que eu já tinha falado, ex-deputado, foi eleito aqui em Brasília. E 2 governadores, elegemos o governador de Mato Grosso, o atual senador Pedro Táxi, foi eleito governador do estado, e o ex-governador, companheiro de juventude do PDT, Valdez Góes, que foi pela 3ª vez eleito governador do estado do Amapá. 3ª vez alternativamente, porque não pode ter 3 reeleições. Então, com todos os prós e os contras, eu acho que o saldo é positivo. Eu penso, Leonardo, que nós temos que pensar na construção do projeto para 2016 e para 2018. Nós estamos em alianças estratégicas, defendendo os avanços e as conquistas que o governo, tanto do presidente Dilma durante seus 8 anos, como a presidente Lula como a presidente Dilma nos seus primeiros 4 anos, os avanços de inclusão social, de mais de 34 milhões de brasileiros que foram retirados da miséria absoluta, de mais de 20 milhões de empregos formais com a carteira assinada, de programas sociais estratégicos e importantes, de investimentos nas áreas de infraestrutura como nunca tivemos, e de erros e falhas que qualquer um que está no poder sabe que tem muitas, que é muito difícil administrar uma pátria, um país continental como o Brasil. Mas nós queremos construir o nosso próprio caminho. Independente das alianças estratégicas, que a história do trabalhismo já demonstra que tivemos em vários momentos ela, o trabalhismo só se firma quando constrói com as suas próprias mãos, com suas próprias pernas, o seu próprio caminho. E esse é o nosso objetivo principal. Fazer de 2016 uma espécie de plataforma para a construção de 2018, com uma candidatura trabalhista, com uma candidatura
que represente todos esses anseios, todos esses sonhos que o trabalhismo, nos seus mais de 60 anos de existências, construíram nessa ligação direta com o povo brasileiro. Beleza. Presidente, temos aí uma conjuntura em que vemos a direita avançar bastante, até de forma raivosa, de forma sistemática e, como lhe é peculiar, de forma cínica. E nessa semana tivemos uma reunião entre as fundações, né, dos partidos da base aliada, PMDB, PCdoB, PT e nós do PDT aqui na Fundação Brizola Pasqualini aqui em Brasília, na sede nacional do PDT. Havia perspectiva de se criar uma frente, né, com programática, construída politicamente, para contrapor também um pouco essa questão mais fisiológica. Isso. O senhor podia nos falar um pouco o que foi tratado, qual foi a visão? Eu sou daqueles, por isso que eu falei que a gente tem que ter um projeto nosso, mas não deixar de ter a capacidade e a compreensão de que temos que continuar avançando. Se a gente vê a sanha, as garras da direita querendo tomar conta do Brasil, nós não vamos titubear entre unir com as forças populares para impedir que a direita volte. Nós jamais seremos instrumento da direita. Isso é a história que o trabalhismo representa. O trabalhismo sempre quer avançar. Às vezes, em momentos determinados, temos que fazer alianças estratégicas, alianças até mais conservadoras, mas como dizia o velho Brizola, se a gente do trabalhismo está dirigindo o caminhão, não importa quem venha na boleia dele, quem venha na carroceria. O importante é que a direção esteja sob a comando da consciência trabalhista que representa os avanços da sociedade brasileira. E foi um pouco que discutimos dentro das representações desses 4 partidos com suas fundações, como você já falou, PDT, PT, PMDB e PCdoB. Inclusive, começamos a discutir a formatação de documento para defender os interesses públicos, os interesses dos avanços da nação. Olha, nós estamos de olho nessa sanha da direita. Até parece que foi o PT que inventou a corrupção. Se tem erros, se tem falhas, queremos punição exemplar para todos, corruptores e corruptos. Para quem pagou para obter as facilidades e para quem recebeu para dar as facilidades. Mas não confundir as pessoas com a instituição. A Petrobras pertence ao povo brasileiro. A Petrobras surgiu pelas mãos de Getúlio Dornelles Vargas. E não é à toa que voltam com o mesmo discurso que tentaram contra Getúlio na década de 54, quando ele deu o tiro no coração para impedir o golpe, o Mar de Lama. Foi o mesmo discurso que esse conservadorismo, que essa direita está fazendo. Não tentem tocar na Petrobras que vocês terão a mais forte reação do povo brasileiro, porque ela pertence à nação, ao Estado brasileiro. Por isso, essas fundações estão estabelecendo uma rotina de reuniões. Vamos agora, ainda em janeiro, lançar um documento público. Estamos atentos a toda a sanha dessa direita que não esmorece, que quer um 3º turno, se possível um 4º turno, e se vier nós as derrotaremos novamente, porque nós confiamos na nossa consciência, nós confiamos no povo brasileiro e nós confiamos principalmente de que essa pátria pertence a todos nós. E agora, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal, de Ano Novo, aos nossos companheiros, aos amigos trabalhistas, pedetistas de todo o Brasil. Olha, como eu comecei a falar, eu digo que eu sou otimista. Eu nasci no otimismo porque quem como eu veio do nada, absolutamente do nada, né? Rimo de família, tendo que tudo na vida ser conquistado através do trabalho, passa a acreditar na mão do destino e na força do trabalho como a única fonte que pode dar a formação do caráter, a formação da sensibilidade, o crescimento do ser humano. Então, a corrente de pensamento que nós representamos, que o trabalhismo representa, que o brizolismo, que o getulismo, que o janguismo representa, é a tese de pensamento que tudo advém da força do trabalho. Que o capital nada mais é do que o trabalho acumulado. E a você, da profissão mais humilde, a você que está aí peneirando nesses rios da vida em busca do ouro, a você que está quebrando literalmente pedra nessas pedreiras da vida,
a você que está dirigindo um carro, a você que trabalha como eu já trabalhei, como jornaleiro, a você que trabalha como minha avó trabalhou, como empregada doméstica, eu sempre quero dizer uma palavra de otimismo. Acredita em você, acredita no seu trabalho, acredita principalmente na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, compartilhando a inteligência, compartilhando a informação, compartilhando o saber. Nada é mais importante para o ser humano do que ter informação, educação, preparo para vencer os desafios futuros. Acredite nesse futuro melhor. Basta cada um de nós fazer a sua parte. 2015 com saúde, 2015 com paz, 2015 com fraternidade, com solidariedade e com amor que não faz falta e ajuda todos nós a construirmos o futuro. Mensagem de final de ano e uma análise do nosso presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, com relação ao que tem acontecido. E nós queremos muito agradecer a participação de todos durante esse ano, né? Foi um ano importante para a Fundação, foi um ano importante para o partido. Nós queremos agradecer a participação de todos, em especial o programa de hoje, a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço ao presidente nacional da Juventude Socialista do PDT, Luiz Marcelo, que está nos acompanhando lá em Santa Catarina. Hoje nós estamos lá na Amapá, estamos em Santa Catarina. Queremos mandar também um abraço especial ao Felipe César, também lá da Amapá. Agradecer a todos que estão nos assistindo e prestigiando, lembrando que sexta-feira que vem será o nosso último programa, sexta 12, e iniciaremos novamente em janeiro, tá, com relação a essa nova perspectiva. Para iniciar esse segundo bloco, não poderia também ser diferente, nós estamos aqui também com o representante da JS-PDT, o companheiro lá do estado do Pará, Alan Pombo, que hoje assume um cargo importante dentro dessa equipe que compõe o Dr. Manuel Dias, junto ao Ministério do Trabalho. Ele que é diretor de políticas públicas de juventude do MPE, né, Alan? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo, Leonardo Pipiati. Agradecer o convite da ULB de estar aqui, é uma grande honra. E fazer uma referência, primeiramente, a vocês dois. Eu já falei isso para vocês. Quando nós tínhamos a ULB ao vivo, lá para o estado do Pará, vocês dois eram e são como atores, artistas, e famosos lá no estado do Pará, né? Vocês tinham fã-clube no estado do Pará, naquela época da ULB. Eu aprendi muito com vocês dois, e é uma honra muito grande estar aqui, podendo discutir política, formação e o contexto do Brasil como um todo. Agora, eu quero saber o seguinte de você. Nós vimos que o estado do Amapá está em peso nos assistindo, né? O estado do Pará também está em peso. Falei há pouco no grupo do WhatsApp, que é uma grande ferramenta, está todo mundo também assistindo. Manda um abraço aí, pessoal do Pará. Manda um abraço aí para a gente mostrar que o Pará também está firme e forte aqui na TV ULB. Queremos agradecer, então, a participação também dos companheiros do Pará, a participação do Alan nesse momento, onde nós vamos tratar especificamente das ações que você tem exercitado ali, representando, estamos à frente do Departamento de Políticas Públicas. Mas, Alan, antes de começar, eu vou fazer igual como eu fiz com a Joana contigo. Nos fale um pouquinho sobre você. Quem é o Alan? Alan Pombo também é um militante. Tá? E a essência da militância partidária nós nunca devemos perder. Assim como o nosso presidente nacional do partido, o nosso ministro, nunca perdeu. Os maiores militantes do nosso partido, hoje é o nosso presidente, o nosso ministro Manuel Dias, secretário-geral do PDT. E essa essência ideológica, ela é fundamental para fortalecer o nosso partido. Né? Eu iniciei no movimento estudantil, me filiei ao PDT aos 17 anos de idade, iniciei no movimento estudantil, como presidente de Grêmio, diretor do DCE da minha universidade, da Universidade Federal do Pará, onde eu fiz direito, e aí trilhei a minha caminhada política dentro do PDT. Já fui candidato a vereador de Belém, tive uma excelente votação, mas não logrei isso. Né? Mas nós estamos aqui nessa caminhada importante, agora dando contribuição para o Ministério do Trabalho e para a Juventude Socialista do PDT Nacional, da qual eu muito me orgulho de fazer parte da Executiva Nacional da PDT. Agora, Alan, é interessante justamente essa ocupação do espaço que a Juventude Socialista hoje tem ocupado. Lembrando, nós no primeiro bloco junto com a Joana, nós falamos um pouco justamente sobre a questão do próprio presidente Cazulo, do próprio Manuel, que foi dirigente secundarista da UFES, foi vice-presidente da UFES, o próprio governador Valdez Góes, agora eleito, que vai assumir em 2015. Quando lhe fizeram um convite com relação a estar frente desse departamento, te deu um friozinho na barriga? O friozinho sempre dá, né? Pela responsabilidade.
Você imagina a responsabilidade de um gestor público, principalmente aquele que trata de políticas públicas. O padre Antônio Vieira, no livro Os Sermões, ele fala do pecado por consequência. Um prefeito que deixa de construir uma ponte para dar acesso a uma determinada localidade até o centro da cidade e desvia o dinheiro, ele não só é corrupto, ladrão, bandido, como ele também é assassino. Uma vez que alguém necessite de um atendimento médico, por exemplo, nessa localidade, não consiga chegar ao centro da cidade, porque a ponte não existe. Então, esse é o pecado por consequência. Olha, é responsabilidade de um gestor público, não só no departamento, mas em todas as esferas do Brasil. Olha a nossa responsabilidade. Pecado por consequência. Nossos atos, eles não vão desencadear uma simples situação. Ele pode mudar a realidade de um jovem brasileiro. Ele pode mudar a realidade e assassinar um jovem brasileiro. Daí a importância desse departamento de política de trabalho e emprego para a juventude do Brasil. Oportunidades de sonhar com um futuro diferente. Então, o frio na barriga é muito grande, mas a gente toca o desafio para colocar a ideologia do nosso partido, lógico, através do trabalhismo e criando oportunidades para a nossa juventude. Né? Direitos iguais para todos, privilégios só para as crianças. Nós temos que privilegiar sempre. E eu vejo isso como uma iniciativa extremamente importante, até porque a gente estava se referindo ao passado, década de 90 e tal, então eu tive muita dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Primeiro porque eu não tinha a qualificação, depois que eu tinha a qualificação eu não tinha emprego. E hoje essa realidade ela é mais favorável ao jovem, não que esteja ideal. E aí eu vejo, de certa forma, como muito importante, né, esse departamento dentro do Ministério do Trabalho tratando de políticas específicas. Agora, uma coisinha que eu vejo de suma importância, talvez você já esteja desenvolvendo, tem alguma coisa assim, eu sei lá, que vai ser notícia, de novos empregos, novas áreas, né? A área cultural, a área do entretenimento, a área do lazer, né? Que são novas áreas da economia que são extremamente necessárias. Para quê? Para que a gente não fique produzindo papel, plástico, lixo, esgotando os recursos naturais. Eu vejo isso como o futuro da economia. Aliás, até penso na perspectiva de fazer doutorado em economia, visão dessa área, né? Dessa nova economia, né? E tem a ver com a gente, né? Tem tudo a ver, aliás, com a juventude, já não estou enquadrado nesse ramo, mas tem tudo a ver com novos tempos, né? Dentro disso, eu sei que tem alguma coisa lá que está sendo aventada nisso. Né? Leonardo, eu sou apaixonado também pela cultura do esporte. Falava há pouco com você, que é quase o Steven Spielberg, né? É cineasta, está querendo dirigir algumas curta-metragens, né? Só não pode ser ator, senão pode não ficar no treino. Mas, como diretor, eu tenho certeza, estou brincando, mas te dizer que essa oportunidade nós temos que criar. Né? Nós temos que ajudar. E a juventude, eu sempre digo, ela tem que ser protagonista da sua própria história. E muitos não têm oportunidades para isso. E cabe a nós, governo, partidos políticos que constroem a política pública brasileira, criar oportunidades para isso. Né? Nós estamos agora, por exemplo, nós temos o Subcomitê do Trabalho Decente para a Juventude do Ministério do Trabalho, onde nós discutimos esse acesso ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho. Que não pode ser simplesmente um acesso ao mundo do trabalho. Tem que ser um acesso digno, com condições interessantes e dignas de acesso da juventude ao mundo do trabalho. Nós vivemos numa sociedade capitalista que cerceia o potencial criativo do jovem, que impede que ele desenvolva o seu potencial criativo, que ele seja protagonista daquilo que ele quer ser. Daí a importância dessas políticas públicas. Né? Nós temos lá cursos de qualificação, né, voltados para a inserção do jovem no mundo do trabalho, e nós temos que, primeiro, saber o que o jovem quer. Saber qual é o seu sonho, quais são as suas perspectivas. Ele pode querer ter uma carteira assinada? Pode. Mas ele pode querer abrir seu próprio negócio. Pode querer ser um jovem empreendedor. E cabe a nós construir essas oportunidades através do ProJovem Trabalhador, do programa de aprendizagem profissional e das parcerias empresariais que estão muito fortes voltadas para essa nossa gestão à frente do Departamento do Ministério do Trabalho. Agora, Alan, qual é a perspectiva hoje do jovem? Dentro do departamento já se tem uma radiografia, vocês sabem qual é a situação hoje do jovem, aproveitando até porque final do ano costuma ser sempre um período de muita empregabilidade, né? Mas é justamente aquele período de emprego temporário. Mas, assim, se tem algum estudo, vocês têm algum levantamento com relação a essa situação? Como... Temos, sim. Inclusive, em outro momento, nós podemos trazer até para esses estudos para a Universidade da União Visual poder acompanhar. Né?
Mas nós sabemos hoje que a maior taxa de desemprego do Brasil é desemprego juvenil, entre os jovens. Nós temos os jovens que não têm experiência, né, não conseguem avançar no seu primeiro emprego. Temos aqueles que nem estudam, nem trabalham, nem procuram trabalho, têm outras perspectivas. Então, a realidade é um pouco diferente hoje. Mas nós temos esse diagnóstico, esse perfil. Mas o perfil mostra que o jovem quer sim se inserir no mercado de trabalho e quer ser dono da sua história, quer avançar, quer crescer, quer se desenvolver. Nós temos, por exemplo, o programa de aprendizagem profissional, que você me permite falar 30 segundos dele, porque eu sou apaixonado pelo programa de aprendizagem, que é a lei do aprendiz, que é da CLT, a lei do aprendiz, que ela dá a oportunidade de inserção do jovem na empresa como aprendiz com um contrato determinado de até 2 anos. As nossas estatísticas mostram que esses aprendizes que foram contratados pelas empresas, 50% permanecem na empresa com vínculo formal. E mais de 80% permanecem com vínculo formal no mercado de trabalho. Olha que programa fantástico de inserção da juventude no mercado de trabalho. E nós estamos aprimorando esse programa. Nós criamos agora o arco do desporto, da aprendizagem, para os clubes e clubes sociais e esportivos brasileiros. Já tivemos o primeiro contrato assinado semana retrasada, para que esses jovens possam se inserir nos clubes sociais e esportivos do Brasil, que nós temos uma oportunidade formidável de inserir nessa área do desporto. Estamos criando também um arco da cultura, dentro da aprendizagem, que é algo inédito. Eu, particularmente, tenho uma paixão especial pela cultura, tenho minha escola de samba lá em Belém do Pará, que eu adoro, e vocês estão convidados para passar aqui na universidade. Eu tenho plena convicção disso, né? E o arco da cultura também vai poder propiciar que esses jovens eles entrem no mercado de trabalho dessa área cultural, teatro, música, construção de equipamento, de instrumentos musicais, enfim, formidável, criando cada vez mais oportunidades para a juventude brasileira. Agora, com relação a essa perspectiva do ano de 2015, o que o departamento tem previsto? Tem alguma ação específica que vai ter início agora em janeiro, a partir do próximo mandato, né? Bem lembrando, né, esse acompanhamento do PDT com relação ao novo presidente da prefeitura. Qual a perspectiva do departamento com relação a 2015? Quais são as políticas públicas voltadas para a juventude de cada querendo? Perspectivas inúmeras, né? Uma delas, eu acabei de falar, a nossa intenção é até, de repente, até no carnaval do ano que vem, nós lançarmos o Arco da Cultura. Uma briga antiga, né? Um desafio antigo do departamento, mas que a gente tenta avançar agora com o Arco da Cultura da Aprendizagem, que vai ampliar cada vez mais, né, as oportunidades de inserção da juventude no mercado de trabalho. Além disso, o diálogo social é muito importante. O Ministério do Trabalho ele não tem só que executar a política pública, ele tem que propor, discutir e debater. Nós não podemos sentar em meia dúzia de pessoas no Ministério e decidir o futuro, o destino da juventude brasileira sem um. Então, nós temos uma série de seminários, a construção de um Fórum Nacional de Políticas Públicas de Emprego para a Juventude também será criado, para que estes jovens de cada canto do Brasil possam discutir e decidir a sua própria história, as suas perspectivas. Além disso, nós estamos fazendo uma reformulação total do Projovem Trabalhador, voltado para a demanda nacional, voltado para as demandas locais também, de inserção da juventude no mercado de trabalho. Nós não podemos fazer uma qualificação de turismo lá no município de Goiás, sendo que a necessidade local é metalúrgica, por exemplo. Nós temos que atender a demanda nacional e isso tem que ser construído e formulado dentro do Ministério do Trabalho, lógico, com a parceria e com a construção de toda a juventude brasileira representada através de suas associações, segmentos e seminários. Esse é um pouco das nossas perspectivas para 2015. Né? Hoje, Alan Pombo, representante da Juventude Socialista PDT, através do Ministério do Trabalho e do Departamento de Política de Juventude. Agora, o Leonardo vai ter uma pergunta, né, Leonardo? Não, é só uma questão, porque isso foi o que a gente sempre sonhou lá atrás da juventude, lá, da protagonismo. E aí eu me sinto bastante gratificado de saber que hoje os companheiros estão fazendo aquilo que a gente tem o poder necessário, né, para realizar aquilo que a gente sempre tem realizado. Porque políticas públicas de juventude era exatamente isso. Você pegava uma pessoa qualquer, né, e criava, quando se criava uma secretaria de juventude, e aí ele pegava e determinava o que deveria ser feito. Esse protagonismo do Ministério do Trabalho é fantástico. Saber que ele é tratado de forma bastante democrática e bastante correta com a juventude, foi isso que a gente sempre planejou. Agora, Alan, para finalizar esse nosso segundo bloco e o nosso programa também, nós ouvimos o Alan, que é o diretor. Agora eu quero ouvir o Alan, militante da juventude.
Nós estamos vendo aí um movimento com relação, até um movimento de manipulação da própria comunicação, da própria juventude, com relação ao processo político. Dentro da JS, o que vocês têm discutido com relação a esse novo Brasil, esse novo mandato da presidente Dilma, esse 2015 e posterior até 2016 também, né? A última eleição municipal, a Juventude Socialista teve muitos representantes, você mesmo testemunha agora, lá no estado do Pará, nós tivemos um candidato da Juventude eleito deputado estadual. Como que a Juventude... Sanova, parabéns, um abraço para ele, o Raimundo Pinheiro também. Pois é. Ele foi o primeiro presidente da Juventude do Pará, hoje é o superintendente, secretário-geral. Um abraço para todo o pessoal do Pará. E o Giovanni Queiroz também, nosso grande líder. Para finalizar esse bloco, qual é a sua perspectiva em termos de juventude com relação a esse novo período que nós estamos passando aí? Nós, a Juventude Socialista do PDT, sabemos da importância do nosso papel na construção desse país. E o partido demonstra isso. Quantos líderes do nosso partido hoje, mandatários, ideológicos, foram da Juventude Socialista do PDT? Está aqui um exemplo de vocês dois, né, Ricardo e Léo. Então, olha a responsabilidade da nossa juventude. A responsabilidade de avançar na ideologia, na construção da nossa bandeira do trabalhismo, na defesa do trabalhador brasileiro. É formidável. E a nossa juventude, ela tem esse papel. E ela tem que começar lá na ponta, na base. Né? O nosso partido só é grande. O nosso partido só tem a história que tem pela base do nosso partido. Nós somos um partido de base, um partido de massas, um partido onde a sua militância constrói, participa e discute o futuro do nosso partido. Né? E esse é o papel da juventude, é manter essa democracia. E eu acho que nós somos o único partido político que tem isso. Onde a juventude senta com o presidente do partido, senta com a executiva, decide os rumos, critica construtivamente e faz parte da construção como um todo do futuro do PDT. E isso é importantíssimo na nossa juventude. Eu queria também encerrar, Ricardo, falar um pouco para você, de novo, da importância de nós gestores e de nós militantes de um partido político na construção da juventude. Principalmente da juventude brasileira, que muito sofre com preconceitos, discriminações no Brasil, principalmente a juventude negra. Há 3 semanas atrás, acho que mais ou menos um mês, no estado do Pará, nós tivemos um fato que me deixou marcado o resto da vida, né? Que foi uma chacina, um assassinato da juventude paraense. Um determinado policial foi assassinado, eu não estou defendendo o assassinato do policial nunca, né? E a polícia do Pará resolveu revidar e começou a assassinar todo mundo que via pela rua, basicamente jovens negros, né? Aqueles que não tiveram oportunidade, né? Eu lembro da chacina da Candelária, né? Quando eu vi o depoimento de uma das mães daqueles meninos que foram mortos. Você está triste? Lógico que eu estou triste. Ela respondeu, lógico que eu estou triste, meu filho morreu. Mas aqui na rua, onde ele foi morto, ele pelo menos tinha a perspectiva de ter um prato de comida durante o dia. Eu ficava em casa rezando para que o meu filho na rua pudesse ter um prato de comida ao menos, porque em casa ele não tinha. Essa criança não teve oportunidade. E isso, Ricardo, quando houve essa chacina no meu Belém, no meu estado do Pará, eu estava no seminário, fiquei muito triste, eu compus uma poesia que eu queria contribuir aqui com vocês, que ela se chama Luta. Né? Ela fala assim: jovens de corpo e de alma, transcenda a iluminação. Qual o teu próximo passo na luta da nossa nação? A luta é teu próximo passo. Mantenha viva a indignação. Jovens negros assassinados, sem oportunidades e reflexão. Qual seria o seu destino se tivesse tido educação? A luta é teu próximo passo. Mantenha viva a indignação. Só a verdade liberta, esquecida na sociedade. A consciência, a fé e o amor são dignos da nossa vontade. De todos os males do mundo, repugna sem sensibilidade. A luta é teu próximo passo. Mantenha viva a indignação. Se aceitarmos o julgo normal, nunca mudaremos a vida. Podemos mudar a realidade, na mão e na mente, mantendo viva a luta. A luta é teu próximo passo. Mantenha viva a indignação. Eu fiquei muito triste com esses jovens assassinados em Belém. Tive um amigo que cresceu comigo e não teve oportunidade. Hoje eu estou aqui no Ministério, com oportunidade, podendo construir um Brasil diferente. E ele não, ele está bom.
porque não teve oportunidade, lá na periferia de Belém, no bairro do Guamão de Ouriço. Então, isso indigna. E o sentimento de indignação tem que ser cotidiano em qualquer militante de partido político desse país. Indignados com os problemas sociais, indignado com o preconceito com os nossos jovens. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce criminoso. Falta de oportunidade. O PDT manterá viva a chama da indignidade, manterá viva a luta pela educação, e cabe a cada um de nós, os companheiros que estamos assistindo, os companheiros militantes em cada município desse país, manter acesa essa chama, manter acesa essa luta, manter acesa essa indignação. Porque é possível se construir os nossos líderes provaram isso. Getúlio, Jean, Benzola, os companheiros que hoje estão aí com a responsabilidade de direcionar políticas públicas, né, o presidente Lupe, o ministro Manuel Dias, tantos outros que até mesmo não temos os nomes, né, mas estão aí nos municípios trabalhando, e nessa grande perspectiva, né, Leonardo, de que o Brasil pode e deve ser melhor, principalmente para as crianças. Eu tenho palavras para emocionante, que realmente nos emociona também, em realidade semelhante, muitos dos meus amigos que me desceram de novo ficaram por lá mesmo. É a realidade. E é para isso que a gente está na luta política. Não existe outra forma de luta aqui para se beneficiar, para poder próprio. É realmente esse espírito de indignação, sempre uma revolução também. E uma revolução que a gente tem. Essa revolução para dignificar o nosso povo, dignificar a nossa gente, para levantar a nossa pátria, para que também transpasse isso para o nosso mundo. A Fundação Leonel Luiz Alberto Pasqualini agradece a participação, né, o acompanhamento de todos. Alan, muito obrigado pela presença. Está aberto esse espaço, está a todo momento. Abrimos espaço também a todos os companheiros e agradecemos a cada um que nos assistiu hoje. Lembrando que na sexta-feira que vem, dia 19 de dezembro, será o nosso último programa. Será um convite a todos. Um forte abraço e vamos seguir a luta, não apagar a chama da impunidade. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé e